Olá, boa noite a todos, boa noite, amigos. Hoje, dia 8 de julho de 2020, novamente na quarta-feira, a gente está presente aqui tentando transmitir, trazer para todo mundo, tanto para aqueles que falam quanto para aqueles que ouvem, alguma informação, algum alento, algum conhecimento a mais que a gente possa ter a respeito da doutrina espírita. E hoje, trazendo de novo o tema mediunidade. A gente já falou uma vez, algum tempinho atrás, sobre mediunidade, e não vai ser a última vez também. A mediunidade, ela faz parte visceral da doutrina espírita, né? Então, temos diversas questões, diversas dúvidas, muitos aspectos a serem comentados. Existem dezenas de publicações da literatura clássica espírita kardecista, como também de outras áreas. E a gente pode questionar o seguinte: uma das questões que às vezes a gente faz, né, é o seguinte: mediunidade é espiritismo? Espiritismo é mediunidade? Então, é uma boa pergunta, né? Sendo que a professora aqui olhou aqui para mim e ficou em dúvida, deu uma risadinha, né? Então, a gente sabe que a mediunidade ela é parte da doutrina de Kardec, assim como diversos outros conceitos, mas ela também está inserida na realidade de outras doutrinas, de outras crenças, né, do comportamento humano desde sempre. A mediunidade é a transição entre os mundos, é a conversa, é o que se estabelece entre os planos diferenciados. Já dissemos isso aqui. O Túlio vai conceituar também para a gente, assim como a Paula daqui a pouco vai estar presente aí, e falar um pouquinho a respeito disso da mediunidade. Então, o que é a mediunidade, né, Túlio? O Túlio vai comentar também. Ela é um dom ou é uma missão? Ela é um karma? Quem é médium? Ele tem um dom e ele está sendo agraciado com isso? Ou ele está sendo, de certa maneira, punido pela mediunidade pelo que acontece, né? É uma boa pergunta. Quem são médiums? Quem a gente pode definir? Eu sou médium, você é médium? Quem é? Quais os tipos de mediunidade existentes? O que a gente pode dizer dentro da doutrina, que é o nosso foco espírita, que são os tipos de mediunidade, né? E a mediunidade é genética? É hereditária, será? Será que porque a minha mãe, o meu pai, ou meus avós tinham essa capacidade, será que a genética nos traz isso? Será que a gente vai conseguir responder essa pergunta hoje? Talvez sim, talvez não. Talvez fique para a próxima ou para outras ainda. Muitas informações podem vir ao longo dessas próximas semanas também, que a gente pretende ainda falar a respeito de mediunidade e obsessão na semana que vem, né? Então temos bastante conceitos a serem dados, né? E o que se fazer quando se descobre que é médium? Se for um adulto, se for uma criança, em que recebe comunicações mediúnicas, que a criancinha começa a enxergar o seu anjinho e conversar com ele, até que idade isso é uma coisa esperada, normal, e a partir daí é uma mediunidade propriamente dita? Quantos questionamentos a gente tem a respeito da mediunidade, né? Então parece um assunto assim simples à primeira vista, um assunto que a gente está tão habituado a falar, ouvir, do médium, da psicografia, da psicometria, mas ela é bastante profunda, diversos livros. Um dos livros que eu aconselho logo de cara aqui para quem quiser estudar um pouquinho mais, tem muita coisa. O Gustavo falou isso um outro dia também. É esse livro aqui, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Esse livro é bastante interessante, tem muitos conceitos bem legais a respeito dele, né? E eu vou falar um pouquinho, vocês, alguns minutos apenas, desse tema aqui, mediunidade e a medicina. Qual é a ligação entre a mediunidade e a medicina? Será que o médico se utiliza da mediunidade para trabalhar? Será que ele sabe que ele está utilizando essa mediunidade, caso ele use, né? E será que todos os médicos, ou todos os profissionais da saúde, no caso que eu estou falando aqui agora, estão parados e são, de certa maneira, médiums e recebem instruções ou são ferramentas de trabalho da espiritualidade em cima dos nossos corpos e nossas mentes, dos nossos corações, né? A ciência hoje em dia tem tido bastante trabalho em cima disso. Então, a gente tem diversos trabalhos que vêm sendo publicados na literatura clássica e tem diversas especialidades que estão muito desenvolvidas já. Então, já existem congressos médicos e a espiritualidade faz parte.
Então, dentro da espiritualidade, a gente fala da mediunidade. E em alguns congressos já são tópicos, na cardiologia particularmente, nosso amigo Newton Homem, que já falou aqui com a gente também a respeito da medicina e espiritualidade, teve a oportunidade de estar presente aqui numa dessas lives nossas, também falou bastante para a gente a respeito disso. A cardiologia está bastante avançada. Alguns minutos eu vou compartilhar com vocês uma tela, antes de entrar para o Túlio, a respeito de eu fiz uma vez um bate-papo a respeito disso, de medicina e espiritualidade, onde entrava esse conceito, entrava o conceito de mente e cérebro também. Mas é um resumo, um pequeno resumo para a gente poder colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira aí que os nossos colegas vão daqui a pouco tentar resolver, né, Túlio? Você acha que dá certo? Faz um ok, está tudo bem aí. Está preparado? Tirar todas as dúvidas do pessoal? Ótimo, tá bom. Pessoal, muito prazer em vê-los, viu? Então vamos aqui, vamos compartilhar uma tela por alguns minutos. Bem, esse é o tema principal dessa palestra que foi dada uma outra ocasião, que é a ciência e a espiritualidade, que por muito tempo se chocaram, né? E hoje se complementam. Então, a mente e o cérebro, como que eles agem? Como eles são complementares ou eles são antagonistas, né? Então, a gente tem uma série de conceitos que são dados a partir daí, trabalhos publicados com muita seriedade. Então, por exemplo, naquele livro que eu comentei com vocês do Mediunidade e Medicina, que é de um conhecido, que é o Vitor Ronaldo Costa, é um médico que, na realidade, ele fundou a AME, Associação Médico Espírita do Distrito Federal. Ele publicou esse livro, o Mediunidade e Medicina, um vasto campo de pesquisa. Ele fala o seguinte: mediunidade é a captação dos múltiplos padrões vibratórios que povoam as várias dimensões do cosmos. Interessante esse dimensionamento dele, né? Existe na literatura um trabalho que tem esse tema, perspectivas históricas da influência da mediunidade na construção de ideias psicológicas e psiquiátricas. Então, a gente já vê uma convergência desde 2007, mas é mais antigos também, eu achei esse título significativo, já convergem ideias da psicologia e da psiquiatria em torno da influência da mediunidade. Né? Um grupo de trabalho que publicou em revistas sérias, nos arquivos de psiquiatria clínica. Então, existe aqui a fonte, a referência, né, onde as coisas começam a se convergir, as duas retas que vão tendem a se encontrar, né? Esse estudo é proposto que a mediunidade tem influenciado tanto a psicologia quanto a psiquiatria, de diferentes modos. Com os fenômenos diversos mediúnicos, como os transes, as mensagens verbais ou escritas, são atribuídas a espíritos de mortos, desencarnados, né? Contribuíram para o desenvolvimento de vários importantes conceitos durante o século XIX e daí por diante. Isso são palavras desse trabalho, perspectivas históricas da influência da mediunidade na construção dessas ideias dentro da psicologia e da psiquiatria. Hoje em dia não é diferente na medicina. Hoje em dia a medicina também adquire conceitos da espiritualidade e influência da mediunidade, né? Os trabalhos, olha que trabalho interessante, como a gente está, não é simplesmente um bate-papo e um achismo, né? Olha, esse grupo aí de Juiz de Fora publicou em 2013 pesquisa em mediunidade e qual a relação entre a mente e o cérebro. O que a mediunidade tem a ver com esses dois conceitos? Faz uma revisão das evidências, dos trabalhos que existem a respeito disso. Um trabalho bastante interessante desse grupo que tem diversos trabalhos publicados. Então, embora a presença dela possa ser observada em qualquer ramo da atividade, o engenheiro pode usar a mediunidade no seu trabalho? Sim. Um economista? Sim. Qualquer tipo de atividade, uma pessoa que tenha curso superior, não interessa, o que interessa é o pessoal de cada um, né? Então, ele pode ser utilizado, as intuições vão chegando. E, particularmente na área médica, ela pode ser de maneira ostensiva ou não ostensiva. O que significa isso? Ostensiva é quando o profissional tem noção do que está acontecendo. Quando o profissional da área da saúde se utiliza dessas intuições, desses conhecimentos que vêm do alto, e que ele repassa para o seu diagnóstico, para a sua anamnese, para o seu tratamento, ou a não ostensiva, que é aquela lá no fundo, onde a pessoa não sabe que isso está acontecendo, mas ela está acontecendo. Então, o profissional pode estar ciente ou não, pode ser mais útil e produtivo no tratamento dos seus clientes. Então, aquele que tem noção desta relação, desse conceito, da comunicação entre os planos, com certeza
ele tem uma produtividade maior dentro do raciocínio e dos conceitos de diagnóstico e tratamento, particularmente na área da medicina, né? E esse trabalho ele vai longe ainda com outras vertentes. Eu vou passar para vocês aqui um vídeo aqui com relação a desenvolver a sensibilidade necessária, né? Com o que eu preciso para utilizar e perceber essa mediunidade? Quais as características que essa pessoa ela tem que começar a desenvolver se ela notar que ela começa a ter algumas manifestações? Então, essas virtudes que a gente está vendo escrito nesse slide são aquelas virtudes às quais a gente precisa se dedicar. Agora, precisa se dedicar só porque é médium? Não. O desenvolvimento humano, o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento espiritual, a maturidade passa por essas qualidades. Então, se a gente colocar esse quadrozinho na geladeira ou no nosso espelho, é isso que eu preciso praticar, né? Então, como desenvolver a sensibilidade necessária, utilizar essa intermediação, né? Bom, algumas dicas então: estar atento ao próprio comportamento, vigiar seus pensamentos, analisar seus sentimentos, não ser um instrumento das circunstâncias, ou seja, você tem que ter a sua opinião. Se você está inserido dentro de um meio, você não tem necessidade de ir junto com esse meio e se comportar da mesma maneira. Você precisa avaliar os seus conhecimentos, as suas sensações, as suas culpas, quais os caminhos a serem seguidos para que a gente possa evoluir estando atento ao próprio comportamento. Só o comportamento? Não, o sentimento é básico. Então, eu consigo identificar hostilidades que estão acontecendo entre as pessoas? Consigo, na hora que eu tenho uma pessoa, seja ele paciente ou não, sentir que a energia que está sendo trocada entre nós está gerando alguma hostilidade? Eu estou preparado para essa diversidade? Eu não posso perder o autocontrole. Então, muitas vezes a gente acha que está preparado quando você é colocado face a face com uma hostilidade ou com alguma coisa que vá contra as suas crenças, você não está preparado para essa diversidade. Você se fecha. Então, não, a gente tem que meditar muito em cima disso, de estar atento a esse sentimento, que são muitas vezes adversos, a gente não gostaria de sentir, né? Ainda, atenção a bajulações, quando você está fazendo alguma coisa, se as pessoas te elogiam demais, isso é bom para o seu ego? Não é. Gera um egocentrismo, gera um egoísmo. Então, elogio sim, bajulação não. Então, como a gente já falou, perceber as energias negativas que possam estar circulando. Isso tudo lembrando que a gente está falando dentro da relação da prática médica, né? Que serve para todas as áreas, mas eu estou colocando aqui para vocês como um profissional da área da saúde. Não estabelecer relação de domínio, ou seja, eu não sou mais importante que ninguém. Eu tenho a mesma importância daquele que está ao meu lado, ou atrás de mim, ou à minha frente. Somos iguais, cada um no seu estágio, mas com iguais direitos, né? A gente não pode evitar o desânimo. Quando a gente encontra alguma diversidade, alguma coisa que me contraria, que eu estou sempre achando que vai ser bom, de repente eu percebo, nossa, aquilo me chocou. Aquilo foi uma coisa que eu não estava preparado. Comigo aconteceu há poucos dias isso. Dentro da doutrina espírita, eu achei que eu estava preparado, algumas adversidades no sentido de conversar sobre a espiritualidade, não estava preparado. Então, e aí? Você tomou atitudes precipitadas? Você raciocinou antes? Né? Fez um julgamento precoce em cima da pessoa que gerou aquele sentimento ruim ou uma energia negativa com você? Então, esses são atos potencialmente danosos, em que a gente tem que evitar que eles sejam cada vez mais benéficos para a gente, que não nos tragam coisas negativas, né? A proatividade, evitar a atitude do menor esforço, não deixar de tomar alguma atitude, não cultivar a falta de empatia quando estiver inserido numa relação. Bom, enfim, o sentimento, então, é de suma importância em todas as áreas, particularmente na área médica. Esse feeling, essa abertura de canais é de suma importância para que a gente tenha noção do que está à nossa frente, com o que nós estamos lidando, né? Então, aqueles sentimentos de alta vibração criam um estado propício, particularmente na relação médico-paciente. Irritações gratuitas, vaidade, presunção, podem ser sinais de baixa energia do atendimento. São indicativos de relações não saudáveis. Muitas vezes a gente se relaciona com alguém, seja ele um relacionamento amoroso ou não, ou simplesmente profissional, ou alguém que você conversa na esquina, e você sente que aquela pessoa não foi agradável, ou você não foi agradável com ela, que a energia trocada não foi boa, aquilo não foi saudável, né? Muitas vezes nos acontece isso.
Então, a gente precisa ter uma boa vontade de sempre ampliar esses canais e a gente obter melhoras através da percepção da sensibilidade. Então, é o que a gente precisa para ter um compromisso com isso, né? E nós temos uma pessoa, antes de falar dessa pessoa, também essas adversidades, por exemplo, na área médica, né? Então, por exemplo, existem todos os atos 100% de sucesso? A gente não tem controle sobre isso, nem na medicina, nem em outras áreas. Então, alguns atos estão predestinados a acontecerem alguma coisa. E a gente tem que manter a atitude altruísta, desde que a gente tenha sido honesto, capacitado para fazer aquilo, né? A gente sabe que a vida continua. Então, a gente sabe que as pessoas estão nos olhando, aquilo que está sendo feito, né? Nós estamos sendo avaliados o tempo todo. Existe um filósofo, que foi matemático, filósofo, lógico, que chamava Russell, né? O Bertrand Russell. Foi um conde, né? O conde, ele nasceu na Inglaterra e particularmente no país de Gales, que me persegue um pouco, porque a minha história do meu livro Almas se passa com imigrantes galeses, né? E ele morreu com quase 100 anos. Eu vou passar para vocês um trechinho de uma entrevista feita em 1959 nos Estados Unidos. Tem uma... Presta atenção, porque ele tem uma legenda. Então, em inglês, existe uma legenda embaixo a respeito do que ele fala do conselho intelectual e o moral. E por que é interessante esse encerramento do que eu vou falar aqui? Interessante porque a gente vê uma pessoa desse tipo, um filósofo matemático, em que ele fala primeiro de um conselho intelectual para as pessoas. Depois ele fala do moral. A gente pode muito bem juntar essas duas coisas, né? Isso que nós vamos ver o que o Bertrand Russell tem para nos dizer quando ele tinha mais de 90 anos. Vamos lá, tem a legendinha. One last question. Suppose, Lord Russell, this film were to be looked at by our descendants, like a Dead Sea Scroll in 1,000 years' time. What would you think it's worth telling that generation about the life you've lived and the lessons you've learned from it? I should like to say two things, one intellectual and one moral. The intellectual thing I should want to say to them is this. When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you wish to believe or by what you think could have beneficent social effects if it were believed. But look only and solely at what are the facts. That is the intellectual thing that I should wish to say. The moral thing I should wish to say to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. And if we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet. Aí o Lord Russell falando, dando um conselho para a gente dentro da moral e da intelectual, né? É isso então, amigos, esse foi meu recado. Eu cumprimento a Paula Guimarães que se juntou a nós, né, Paula? Tudo tranquilo, hein? Muita pergunta que o pessoal vai fazer hoje, viu? Eu comecei fazendo bastante questionamento aqui. Então vamos passar para o Túlio, então. Túlio, então a gente cumprimenta você, agradece pela participação. A gente está abrindo o seu microfone para que você tenha o seu tempo aí para acrescentar para a gente tudo aquilo que você para falar a respeito da mediunidade, tá ok? Obrigado, Okay. Túlio. Um abraço. Gente, boa noite. Tudo bem, gente? Eu estou aqui hoje e o Walter me deu uma missão em 20 minutos
para falar um pouco sobre mediunidade, eu optei por um tema que nós vamos nos complementar aqui, que é mediunidade com Jesus. Mas antes disso, eu vou tentar responder uma primeira pergunta que o Walter já fez logo no início da abertura da nossa reunião aqui, tomando como base esse livro aqui, que eu usei quase para todo o roteiro dessa nossa reunião, que é o Consolador, do Emmanuel. Na pergunta número 383, perguntam ao Emmanuel o seguinte: é bem simples, é justo considerarmos todos os homens como médiuns? Emmanuel responde: todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro. Lembrando que esse livro aqui foi escrito em 1940, tá? Quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Ou seja, o Emmanuel está nos dizendo claramente que todos nós somos médiuns, todos, indistintamente, e que a mediunidade é o nosso 6º sentido, que vai se alargar cada vez mais. Isso a gente já está vendo nas crianças que estão nascendo hoje, com uma percepção muito aguçada sobre muitos temas, que uma criança de 5 anos fala alguma coisa que quase deixa a gente tonto de ver. Mas, como eu disse, eu tenho uma tarefa aqui difícil, porque eu tenho que fazer uma viagem com vocês de 20 minutos do primeiro século ao século XXI. Então, vamos lá. Eu vou fazer algumas observações aqui, referências. Nada daqui é minha opinião, tá bom, gente? Eu pesquisei, trouxe aqui algumas informações, tanto desse livro Consolador, quanto da obra básica do Kardec. E já começo com uma provocação, que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. O instrutor dele, o Alexandre, está fazendo uma palestra para espíritos encarnados, lembrando que nós somos espíritos encarnados, tá? Não só os desencarnados estudam, os encarnados também estudam no mundo espiritual. Então, o instrutor Alexandre está fazendo uma palestra para um grupo enorme de espíritos encarnados nas mais diversas áreas, inclusive medicina, pessoas trabalhando como medianeiros utilizando a mediunidade. E ele fala a seguinte frase, no meio dessa palestra, que é longa, eu recomendo vocês que leiam esse livro, que é maravilhoso. Ele diz o seguinte: sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação, nada mais. Entenderam? Ou seja, ele está dizendo o seguinte para nós, né? Não sou eu, Alexandre, um instrutor evoluído do mundo espiritual, com medianeiros, tarefeiros, aprendendo a trabalhar com mediunidade nas mais diversas áreas, fala isso. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação, nada mais. É um celular. A mediunidade é um celular. Eu posso falar com alguém no Japão e posso se nós queremos utilizar a mediunidade de forma correta e aproveitando ela para o benefício da humanidade, das pessoas que estão conosco, ou de nós mesmos, nós temos que usá-la com Jesus. Bom, então lá no primeiro século, a gente vai lembrar que Jesus praticou uma série de atos que também eram mediúnicos, curou cegos, levantou Lázaro do túmulo, etc., que todo mundo sabe. Mas até esse momento da vida, né, do homem na Terra,
e da própria vivência evangélica nesse primeiro século, era Jesus quem praticava esses atos aí. Nós temos um ponto de inflexão nessa curva, que é a famosa transfiguração. Estão achando que o Túlio, infelizmente, não, o Túlio não caiu. Deixa eu ver só um pouquinho se ele está presente, tá? Então, a gente vai ter que passar para a Paula, né, Paula? Não, o Túlio não está presente. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos abrir para a Paula. Está ali, voltou lá. Aí, voltou, Túlio. Que bom. Acho que foi a minha aqui. Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, essa transfiguração de Jesus no Monte Tabor foi um ponto de inflexão na curva, porque ele estava presente com 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, e se transfigurou. O que é se transfigurar? Ele usou a aparência que o Cristo deve ter nas esferas celestiais onde ele aparece. Apareceu resplandecente e ainda por cima conversando com Moisés e Elias. Lembrando que Elias havia sido João Batista, que tinha sido decapitado um pouco antes. Desse momento em diante, a mediunidade começou a ser transferida aos apóstolos. E vai ter um ápice nessa mediunidade também lá no chamado Pentecostes, que foi um movimento onde os 12 apóstolos se sentiram tomados por uma série de vibrações, descreve lá no Evangelho, faíscas luminescentes, etc., e dizem lá que eles falaram até línguas estrangeiras, profetizaram, etc. Bom, após a crucificação de Jesus, todos os apóstolos passaram a usar a mediunidade indistintamente, passaram a fazer coisas que não faziam antes, passavam a curar, etc, etc, etc. Então, houve uma mudança muito grande nesse momento aí. Um ponto alto que eu acho que a gente deveria destacar rapidamente aqui são as cartas de Paulo, que Paulo escreveu, que estão aí também nos Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo, onde a mediunidade aparece de forma intensiva, porque aparece o próprio Cristo para Paulo, diz a ele que quem iria orientá-lo dali para frente seria Estevão, e se vocês pegarem o livro Paulo e Estevão, né, do Emmanuel, e dar uma lida nele, vão ver que Estevão tinha sido martirizado pelo próprio Paulo, a mando do Paulo, que era Saulo, né, que era um juiz muito rigoroso da época, e Paulo começa a escrever as cartas psicográficas, praticamente, porque era o pensamento do Cristo através do pensamento de Estevão, através das cartas de Paulo. E tem uma delas, que eu sei que todo mundo conhece, que é a carta de Paulo aos Coríntios, versículo 13. E eu vou só ler rapidinho aqui, porque ela fala umas coisas bem interessantes para nós. Ela diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou o símbolo que ressoa. Língua dos anjos? O que é língua dos anjos? Língua dos anjos é a língua dos espíritos. Mas Paulo continua: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, o que é isso? Isso é presciência. Esse é outro ramo da mediunidade que o Paulo está falando aqui. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me aproveitará. Esse pensamento aqui
É o pensamento cristão, que inclusive coincide com a fala desse estudioso que o Walter nos falou da parte moral, no final da fala dele da parte moral, né? Que é respeitar e amar os semelhantes, saber ter fraternidade. Fraternidade é um sinônimo de amor. Mas vamos lá. No final, então, do século I, para a gente pular para o século XIX, nós vamos pular 19 séculos rapidinho aqui, o Cristo promete a vinda, então, do Consolador prometido. Está lá no João, no Evangelho de João 16:13, que o Cristo fala assim: quando, porém, aquele vier, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Então, Cristo explica Jesus explica, né, aos apóstolos que ele não havia podido explicar todas as coisas que teriam que ser explicadas pelo nível de evolução intelectual e moral das pessoas daquele primeiro século da era cristã. Bom, chegamos no século XIX. Kardec publica o Livro dos Espíritos em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861 e o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. O Livro dos Médiuns, e eu não vou passar por ele por aqui, porque senão é uma palestra separada, só para falar do Livro dos Médiuns, Allan Kardec descreve todos os tipos de mediunidade, todos eles. Está lá. É um compêndio de mediunidade. Fala de incorporação, psicografia, mediunidade de cura, vidência, todas. Está lá explicadinho, direitinho, obsessão, o que acontece. É um compêndio. Na verdade, o Kardec começou a escrever um livro pequenininho, que ele publicou na Revista Espírita, e depois ele viu que o tema era muito robusto e publicou o Livro dos Médiuns. Mas aonde eu vou? Eu vou no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, item 7, que eu não vou ler inteirinho porque ele é muito longo, ele fala sobre a mediunidade gratuita. Então eu vou colocar mais uma cereja no bolo aqui. A mediunidade todos nós temos? Perfeito. É um dom, como é a inteligência, como é qualquer um outro dom humano, né? A música, por exemplo, esse nosso sexto sentido. Mas ele não é nosso. Ele pertence aos espíritos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec diz assim: os médiuns atuais, pois os apóstolos também tinham mediunidade, foi o que eu acabei de comentar, receberam gratuitamente de Deus um dom gratuito, de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, para não lhes vender palavras que não lhes pertençam a eles, médiuns, visto que não são frutos de suas concepções nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. E aí ele continua, Kardec, eu não vou ler tudo, dizendo que era importante que a mediunidade fosse disseminada para todo mundo, em todos os recantos do mediunidade foi aberta, escancarada, vamos dizer assim, com Allan Kardec, quando codificou esses dois livros, o Livro dos Médiuns, os três, na verdade, o Livro dos Espíritos, mas o Evangelho como baliza, como referência, para que você não utilize inadequadamente um dom que não é só seu. Bom, ele finaliza esse parágrafozinho, né? Eu vou indo rápido aqui, dizendo assim: tal a razão por que a mediunidade não constitui privilégio e se encontra em toda parte. Fazê-lo à paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Ok? Bom, vamos para o século XX. Século XX. Chega o Consolador prometido. Ok.
Nós temos logo no início do século XX um médium fenomenal, muito pouco falado, mas que é conhecido por O Túlio acho que está com um probleminha na internet dele. Eu, fazendo um adendo aí ao que ele falou, que eu achei muito interessante o seguinte, esse, até que ele volte, ele assume de novo, né, Túlio? Agora você vai me dar um minuto aí para falar. Oi, chegou. Eu acho que é legal que você escolheu a da mediunidade com Jesus, que no próprio livro do Martins Peralva, eu vou abrir o seu microfone, já a gente pode trocar uma ideia. No próprio livro do Martins Peralva, ali, da Paula, ele tem o capítulo 1, que chama Mediunidade com Jesus. E no capítulo 40, é Mediunidade sem Jesus. Né? Então, o que você comentou a respeito da comunicação, de ser sem Jesus, é uma maneira, uma analogia de se falar sem amor, né? Sem aquilo que o Criador nos pede para fazer na comunicação. Simplesmente seria uma comunicação fria, uma comunicação entre seres, né? E Exato. com Jesus, como se fala, como o seu Adolfo fala, que deve estar acompanhando a gente aí, com Jesus é diferente, né? Com amor. Com amor é o mesmo, é sinônimo, né? Vamos em frente, vamos lá, volta para o século XX, então. Eu iria falar no início até um axioma, mas como seria meu, eu não falei, mas eu vou falar agora, já que você me provocou, que é o seguinte: a verdadeira mediunidade é com Jesus. Esse é um axioma para mim, a verdadeira mediunidade. A outra é fenômeno, fenomenologia. Entende? Fenômeno a gente vê em qualquer lugar, até em circo. Então, nós temos que tomar cuidado, porque é um dom sagrado que Deus nos deu e está se ampliando agora fortemente para que a gente possa utilizar. Mas eu falava de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo viveu só 38 anos e tinha quase todos os tipos de mediunidade conhecidas. Uma delas, inclusive, pouco conhecida até atualmente, que é o dom da ubiquidade. Eurípides, enquanto estava num lugar, ele estava fazendo um corpo físico, o seu espírito estava fazendo o parto de alguém num outro lugar, num sítio longe, porque o espírito amigo veio para ele e avisou que aquela mulher estava passando mal, e ele ficou lá onde ele estava dando aula, lá no Colégio Allan Kardec, que ele tinha fundado, e estava fazendo um parto lá naquela região, longe. Então, Eurípides é um exemplo maravilhoso que chegou para nós no início do século, morreu com 38 anos apenas, de gripe espanhola, hein? Não sei se isso quer dizer alguma coisa, mas de gripe espanhola, mas trabalhou assim a vida toda em prol da mediunidade com Jesus. Também eu trouxe o exemplo dele antes de falar do Chico, porque é um dos poucos exemplos conhecidos até hoje, e eu não vou descrever ele aqui porque não vai dar tempo, de que o Eurípides sonhou que foi levado para as esferas crísticas e teve um encontro pessoal com Cristo. E nesse encontro, ele se sentiu numa terra maravilhosa, chumbado ao chão, e quando ele teve coragem de levantar a cabeça e olhar para o Cristo, ele percebeu que o Cristo chorava. Então ele, numa angústia enorme, pensou, Senhor, por que choras? E antes que o Cristo respondesse para ele, ele disse, choras pelos descrentes do mundo? Aí o Cristo olhou com aquele olhar inigualável e falou, não, choro por aqueles que me conhecem e não me praticam. Isso está no livro, na biografia de Eurípides Barçanufo, que vale a pena ler. Bom, chegamos no grande Chico Xavier, o missionário da mediunidade e de toda o espiritismo do século XX e XXI, porque escreveu 500 livros, que eu duvido que alguém aqui tenha lido pelo menos a metade. Eu não li, eu estou há 30 anos na doutrina espírita, eu não li nem a metade, não consigo ler, não dá tempo de eu ler tudo. E os que eu leio, eu tenho que ler de novo, porque eu não compreendi bem. Então, eu só queria pegar aqui para vocês
a pergunta 382, de novo, do livro Consolador, que pergunta ao Emmanuel: qual a verdadeira definição da mediunidade? Emmanuel responde: a mediunidade é aquela luz que seria derramada por toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude, da inteligência. E agora ele complementa dizendo o seguinte: sempre que se encontre ligado aos princípios evangélicos na sua trajetória na face do mundo. E, para terminar o Consolador, tem a última pergunta que eu vou ler deles, que é a sequência, que é a 387. Perguntam ao Emmanuel: qual a maior necessidade do médium? E eu deixo aqui 10 segundos para vocês pensarem. Qual a maior necessidade do médium? O Walter falou: desenvolvimento mediúnico. Vale a pena fazer desenvolvimento mediúnico? Vamos forçar a mediunidade? Eu tenho uma percepção mediúnica. Devo ir lá no centro espírita e pedir para desenvolver minha mediunidade? Sim ou não? Responde o Emmanuel: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, gente, indo já para os finalmente aqui, como falam, né? Século XXI. Estamos nós nos nossos centros espíritas, nas nossas casas espíritas, trabalhando, falando de mediunidade, de doutrina espírita. O que é importante? O que tem que ficar de relevante para nós? O nosso grande desafio, gente, é reviver o cristianismo primitivo, em toda a sua pureza e simplicidade, com base nas lições do Evangelho, lá do século I. Ponto final. Não tem mais nada o que falar. Nós temos que fazer a nossa reforma íntima. Nós temos que praticar a caridade de todas as formas possíveis. Não vou falar quais são, porque todo mundo aqui conhece. Utilizar os nossos dons mediúnicos, por mais simples que sejam. Por exemplo, a intuição. A intuição é um dom mediúnico. O médico está lá no consultório, ele tem uma intuição para fazer uma pergunta para o paciente. É intuído por um espírito amigo, benfeitor dele, que está ali ao lado dele. O engenheiro tem intuído para ver se não está falhando uma parte da estrutura que ele está fazendo. Então, a intuição é mediunidade, né? A vidência, no contato com aqueles que sofrem e que choram no nosso caminho, levando a doutrina espírita para as ruas e para as camadas mais pobres da nossa sociedade. E aí eu vou falar uma coisa, gente, parte que é minha também. Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado para a doutrina espírita não seguir o caminho do que aconteceu com outras religiões, de se tornar uma religião elitista. Nós temos que estar perto do povo, ao lado dos que sofrem, junto de quem está necessitado. Então, eu tenho audiência. Eu tenho, por exemplo, a percepção mediúnica. Eu estou andando na rua. O meu olhar se dirige para uma pessoa que está necessitada. Paro e ajudo. Aí eu escuto uma voz que eu acho que é minha, me dizendo: vai lá, pergunta para a pessoa se ela precisa de alguma coisa. É mediunidade. Isso é mediunidade, na sua acepção mais simples, né? Então,
Muita gente quer desenvolver mediunidade, né? Tem até um trechinho aqui do Carlos Bacelli, né, que vocês conhecem, viveu muito com o Chico lá. Ele tem um livro chamado Evangelho de Chico Xavier. Ele diz o seguinte: muita gente quer desenvolver mediunidade, psicografia, por exemplo, para escrever, porque quer escrever coisas de espíritos elevados, mas não manda uma carta, um e-mail agora, né? Um e-mail para o seu parente mais próximo, aqui encarnado. O outro quer desenvolver a psicofonia, para receber mensagem de espíritos elevados, mas não pega o telefone para ligar para o amigo. E nós queremos desenvolver mediunidade de cura, muitas vezes, porque achamos que temos esse dom, mas não visitamos o doente no hospital, que a gente pode ir, só pegar o carro e ir lá no hospital. Entendeu? Então, para que desenvolver mediunidade? Nós temos que desenvolver o nosso amor. Desenvolver o nosso amor. Então, o Chico é o nosso grande exemplo disso. Tem esse livro, Lindos Casos de Chico Xavier, que tem N exemplos, que eu não vou trazer nenhum aqui. Eu tinha até reservado aqui para falar um exemplo dele, mas achei muito longo. Então, eu vou falar um de memória mesmo, porque não sei se a Bel ou o Gustavo estão aí. Nós íamos muito a Uberaba na década de 80, 90, e frequentavam muito lá o centro da prece com o Chico. E a gente ouvia histórias de todo tipo, né? E tem uma história que eu vi lá, que acho que foi lá, eu posso estar enganado, pode estar nesse livro Lindos Casos, eu não sei, mas muito rapidamente eu vou contar e termino a minha fala, passo para a Paula. O Chico, como sempre, atendia até 2 horas da manhã, escrevia cartas psicografadas para as mães que perderam filhos e tudo mais. Muito bom. A gente ficava lá abismado de ver aquilo. Tanto que a gente ia lá querendo falar de algum problema nosso, voltava sem falar nada, porque lá chegava lá, tinha um montão de problemas que a gente nem imaginava. Bom, resumo da ópera. O Chico atendeu um casal de Belo Horizonte que estava com a filha obsediada e não sabia mais o que fazer, porque a menina destruía tudo na casa, não estudava, enfim, a vida deles estava no inferno. E o Emmanuel estava do lado do Chico e falou para o casal, diz para eles que eles têm que ir ajudar os presos numa penitenciária tal em Belo Horizonte. Aí o Chico falou aquilo para o casal falou, quê? Ajudar preso? Eu, não, vocês não estão entendendo, minha filha está obsediada. Eu estou vindo aqui falar de um problema meu, da nossa família. Escuta, o Emmanuel, nosso orientador, está aqui do nosso lado, tá? Orientando a vocês que vão lá conversar com os presos, falem com eles, ajudem, vejam o que eles precisam. Bom, o casal foi, para encurtar a história, passado 1 ano, mais ou menos, o casal começou a trabalhar lá, ia nos presos, levava um bolo, um café, um livro, alguma coisa que os presos precisavam. E passaram a frequentar aquilo com habitualidade, ficaram amigos de vários daqueles presos. Enquanto eles faziam isso, a filha deles foi melhorando. Ficou boa. Passado 1 ano e meio, 2, não sei, voltaram lá no Chico. Chico, nossa filha melhorou. O que aconteceu? Né? Ela falou, o Chico virou para eles e falou, filho, enquanto vocês estavam lá ajudando os presos, as mães desencarnadas daqueles presos ficaram preocupadas com o seu problema, da sua filha, que estava sendo obsediada por vários obsessores, e ao longo de vários anos seguidos, essas mesmas mães dos presos que vocês ajudaram foram lá, doutrinaram todos os obsessores de sua filha está livre. Foi o amor que fez a sua filha sarar, o amor aos presos. Tá? Então, esses e muitos outros exemplos do Chico estão aí para nós, que é uma pessoa que, além de médium, era um homem simples, que viveu em toda a sua simplicidade e pureza os ensinamentos de Jesus.
É só isso. Bom, Tulio, obrigado. Obrigado pelas belas palavras, belos ensinamentos, belos exemplos, né? Sempre enriquecem aquilo que a gente tem dentro de si e um pouquinho mais de informação que vai agregando e um pouco de interesse que a gente vai tendo, porque não adianta a gente fazer uma live por dia que não é aquilo que a gente precisa só, né? A gente tem que ler mesmo, a gente tem diversas obras muito boas e a gente tem que realmente levantar aí as mangas e arregaçar a manga e pôr a mão na massa, como o casal fez, né? Embora nos pareça às vezes estranho algumas atitudes, mas a gente precisa incentivar esse tipo de atitude nas pessoas, em nós mesmos, nos nossos filhos, né? Os nossos netos, para quem está tendo neto há pouco tempo, né? Por exemplo, eu, né? Sem querer dizer nada, que eu tive um neto há 2 meses, né? Não tô querendo contar aqui, não. Só para citar, entendeu? Uma gracinha, é lindo e chama Henrico, mas só para falar um pouquinho. Tá Então, bom, então? se você me permite mais um comentário, por exemplo, esse trabalho que faz a Casa Eurípides aí em Pinda, que faz a Casa Transitória, que faz o Lar de Velhos, que faz o Lar da Criança, façam agora mentalmente o paralelismo com essa história que eu contei. Quantas milhares de pessoas estão sendo ajudadas indiretamente, mesmo sem saber, porque estão indo lá generosamente dar 1 quilo de mantimento, ajudar numa pessoa que está passando necessidade, socorrendo uma doença, ou mesmo simplesmente ouvindo. Os nossos centros espíritas têm que aprender a abrir as portas e fechar, mas quando fechar não tem ninguém mais. Nós temos que estar lá para ouvir pessoas. Tem gente que vai no centro espírita, nós não vamos resolver o problema dela, mas ela quer falar com alguém. Então, só de falar e de ouvir já é 50% do problema da pessoa resolvido, se você tiver paciência para ouvir. Verdade, Então, vocês é um dom, né? Ouvir é um dom também, né? Não só falar, né? Exato. É. Eu quero cumprimentar 2 pessoas em especial aqui, a Márcia Guedeia, que está por aí, né? Minha cunhada, e a Patrícia Gipoletti. 2 pessoas aí que estão aí. Estou feliz de ver as 2 presentes. Oi, Bel. Minha irmã. Tô sabendo. Vamos abrir o microfone da Paula, então, Paula, que a Paula tá lá doida para Obrigado, viu, começar a gente? falar. Vamos lá, boa noite. Obrigada pela concessão dos 20 minutinhos para eu chegar depois. E vamos à mediunidade. Na hora que o Túlio estava falando na mediunidade com Jesus, eu falei, olha essa espiritualidade somando as nossas falas, né? Porque a gente faz um alinhamento, mas a gente não diz muito, né? Vou escolher esse livro, vou fazer aquele livro, mas a espiritualidade, ela é superior até nisso, né? Ela faz isso antes da gente. E quando o Walter mencionou, né? Estudando a mediunidade, eu peguei aqui, Martim Peralva, né? Estudando a mediunidade. E eu selecionei alguns trechos que eu acho que fazem muita conectividade com o que o Túlio disse, e até mesmo com a abertura do Walter, nesse sentido. E até quando o Túlio perguntou, né, o que o médium tem que fazer, eu estava aqui pensando, estudar. Daí eu pensei, falei, isso não é coisa de professor, né? Porque o professor dá um recado para todo, o que você tem que fazer nesse momento de dificuldade? Estuda, né? Mas eu acho que é essa introspecção mesmo, né? Essa reflexão, essa autoanálise, né? O som tá picado? A Silvia Lazzarini falou. Vou tirar o microfone, então, ó. Tá picado, gente? Tá um Aqui pouco tá picado, assim. Tenta fazer sem o microfone, vamos ver. Pronto, tirei. Tá melhor? Eu acho que não. Fala um pouquinho, vamos ver. Mas não tá difícil entender, só tá um pouquinho cortadinho, mas dá para entender. Deixa eu ver se é a minha rede. Estou numa rede boa aqui, mas se eu mudar de rede, acaba de eu cair. Vocês estão me entendendo? Tá dando para ouvir ou tá picado? Não, dá para entender sim. Mas tá picado? Ele não tá picado de cortar a sua palavra, ele tá subindo e descendo um pouquinho a cada vez que você fala cada palavra, mas a gente compreende 100%. Né? Então tá bom, então vamos lá, né? Tenho medo de mudar e cair. Daí dá pepino. Deixa eu ver. Quer tentar? Fica à vontade, se quiser tentar. Depois, na hora de colocar o vídeo no YouTube, eu corto esse pedaço se você cair. Tá ótimo. Melhorou? Vamos lá. Então, né,
falando, né, até falando a respeito sobre essa necessidade da gente realmente fazer essa introspecção, da gente estudar, da gente se avaliar. E quando o Túlio fala, né, essa necessidade que nós temos de virar o espelho para dentro de nós. Eu sei que Chico dizia que o telefone toca de lá para cá, né? Mas a qualidade do médium interfere na mensagem transmitida. E quando nós falamos qualidade, não é só conhecimento, né? Conhecimento cognitivo, mas é o quanto nós trabalhamos as nossas imperfeições, as nossas más inclinações, as nossas más tendências. E a gente sabe muito bem o quanto isso é desafiador para qualquer espírito que está aqui encarnado. Porque falar, por exemplo, dos meus méritos, daquilo que já faço de bom, né? Celular por perto, dando estou tirando até o celular por perto, estou dando interferência, pronto. Estou tirando tudo, daqui a pouco estou só eu e um computador andando pela casa, né? Então, a gente também tem que fazer essa autoanálise, né? Nós temos que fazer essa autoanálise, da onde que nós podemos, muitas vezes, ainda parar as nossas arestas. Aí alguém podia dizer assim, nossa senhora, tem que aparar aresta durante várias reencarnações, mas começa agora, né? A gente tem que sempre olhar para o agora, para fazer essa autoavaliação, para não ficar aquelas mediunidades egóicas, né? Egoístas ou autocentradas, ou os shows de mediunidade, mas vazio, né? Então, pegando Martim Peralva, e ele diz, eu vou começar pela síntese. Ele diz assim, síntese dos principais objetivos da prática mediúnica com Jesus. Para nós que somos reencarnados, cooperação com encarnados e desencarnados. Então, a prática mediúnica, ela tem a primeira tarefa, cooperar. Cooperação mútua entre todos nós que estamos aqui. Então, nessa mensagem que o Túlio trouxe, né, dessa jovem obsediada, que os pais tinham que fazer esse atendimento nos presídios, na verdade, eles cooperaram com os presidiários, as mães desencarnadas, os presidiários cooperaram com essas famílias. E se a gente fosse olhar pela ótica do Chico, né, Túlio? A gente ia ver todo mundo entrelaçado num pretérito reencarnatório. Com certeza, essas famílias todas, os presidiários ali, das mães, elas viveram dramas reencarnatórios. Elas viveram histórias reencarnatórias. Chico jamais daria esse conselho para essa família, se ali não houvesse um vínculo de cooperação, em que aquela família estava em débito com aquelas pessoas que estavam no presídio. Né? E quanto ao ensinamento, então, gente, é só seguir essa métrica, né? Observa quais são as situações que a vida nos coloca para que nós possamos aprender e progredir. É porque ali a gente tem um débito, né? Então, ali nós temos uma necessidade de aprendizado. Então, aqui essa necessidade é cooperar. Gente, olha, cooperar em quê? No serviço de reconforto e esclarecimento. Então, eu conforto, eu amparo, eu pratico empatia com as pessoas quando eu estou no trabalho mediúnico. Eu achei tão bonito o exemplo do Túlio, quando a gente está passando na rua e eu vejo, de repente, uma pessoa ali numa necessidade, e vem aquela vozinha dentro da gente que fala, vai lá e ajuda. Aí eu me lembrei até do Velho Testamento, né? Que diz das vaidades. Aí a pessoa vai lá e ajuda e fala, poxa, hoje eu pratiquei uma boa ação, já estou melhor. Na verdade, a gente foi empurrado para praticar uma boa ação. Porque no estágio evolutivo em que nós estamos, de boa vontade mesmo, sabe? Boa ação genuína, ainda é para poucos. E eu brinco que muitas boas ações que eu faço, ainda eu falo, hoje eu ganhei bônus hora. Daí eu fico pensando depois comigo, falo, gente, olha que toma lá da cá, faço a boa ação pensando do bônus hora. Recebi meio, já nem recebi um inteiro. Então, assim, essa vozinha que nos insufla a praticar essa boa ação são dos nossos mentores e guias espirituais que olham por nós, né? Até Paulo Apóstolo, emprestando a fala do Túlio ainda, ele dizia, uma multidão de espíritos nos observa. Uma multidão, gente. Então tem uma multidão, assim, falando, vai lá, ajuda essa pessoinha, né? Que ela tá precisada do seu auxílio. Até assistindo ao filme do Divaldo, eu assisti recentemente, eu não havia assistido. Mas tem uma passagem que o Divaldo tem uma companhia espiritual que o acompanha já há 400 anos. Não sei se vocês assistiram.
E num determinado momento, o Divaldo era jovenzinho, tinha seus 20 e poucos aninhos, estava em Salvador, começando o estudo mesmo da sua mediunidade, né? E Joana de Ângeles não dava mole para Divaldo, mas nem meio mole, gente, não dava mole para Divaldo. Ele tem esse espírito que ele é muito próximo, não é? Em um determinado dia, Divaldo quase, mas foi pelo pouco, ele se pendura num alpendre assim, e ele quase se suicida. E no que ele estava com a mão para soltar de uma pilastra que ele estava abraçado, ele escuta uma multidão de pessoas falando, não! E ele para. E nisso aparece Joana de Ângeles para ele, circunspecta, né? Assim, acolhedora na medida, Divaldo olha para ela, sai daquele alpendre, senta-se num lugar que parecia o Pelourinho, por sinal, e ele começa a reclamar da vida, né? Reclama da vida, que ele ajuda milhões de pessoas, e mesmo assim aquele espírito ainda obsedia. Aí Joana dá a primeira lição para ele, Divaldo, esse espírito só o acompanha porque quem dá margem para ele o acompanhar é você. É o seu coração que precisa ser revisitado. É a sua mente que precisa ser trabalhada. Esse é o número 1. Elevador Lacerda. Adoro esse povo que foi para Salvador. Dani, obrigada, né? E daí, Divaldo recebe a primeira lição de Joana. Segunda lição de Joana. Divaldo, quando você estava prestes a pular, ouviu uma sequência de nãos? Divaldo disse, ouvi. E ela fala, olhe para trás. E Divaldo, olha, gente, não tinha um espírito reencarnado, era só desencarnado. Então eram todos os desencarnados que através do dom da mediunidade, Divaldo de alguma sorte já havia assistido, mesmo sem ele saber, e aquelas pessoas intercederam por ele. Ou seja, estamos cooperando uns com os outros nos vários planos da vida, para que nós possamos desenvolver este reconforto e esclarecimento. Ainda, autoeducação, pela renovação dos sentimentos, com aproveitamento das mensagens de elevado teor. O Túlio leu vários trechos de um livro de Chico. Então, são essas mensagens que nos chegam exatamente para que nós nos esclareçamos, para que nós sejamos realmente médiuns, mas médiuns melhores, trabalhados para o serviço da mediunidade. Eu costumo brincar em mediunidade que Chico dizia que quando não tem cavalo bom, vai burro manco mesmo. Mas Chico se referia a ele como burro manco. Então, nessa classificação zoológica, eu fico pensando em que padrão eu me encontro da distância do burro manco do Chico. Que se ele era o burro manco, gente, eu vou pensar aqui. Eu sou a Joaninha sem asa, gosto de Joaninha. Então, Joaninha era um burro manco. Imagina uma Joaninha que não pode voar. Então, todos nós estamos neste trabalho para que nós possamos ser melhores instrumentos mediúnicos. Lembram-se da história de Kardec? Quando os espíritos esclarecidos, o espírito da verdade que diz a ele, Kardec, tendes à sua frente uma grande missão. Fareis a codificação da doutrina de Jesus. Aceitas ou recusas? E Kardec, nem que foi responder, eles já disseram assim, se recusas, temos outro já em preparo neste momento. Já convidava, ó, pode até recusar, meu amigo, já tem outro aqui engatilhado. Kardec, mais do que rápido, diz, aceito. E nós sabemos por todas as peripécias que a vida de Kardec passou, ele tendo que contar com Amélie Poulain e assim com Napoleão, com toda aquela loucura, né? Então, nós vemos que nós seremos testados na nossa existência. Não é que nós seremos testados mediunicamente. Não, nós seremos testados, porque nós estamos em provas. Por isso que nós precisamos desta autoeducação para renovar os nossos sentimentos, para que nós sejamos assistidos pelos amigos da espiritualidade, porque escolhemos a mediunidade com Jesus. Terceira lição para os encarnados. Construção de afeições preciosas no plano espiritual, consolidando assim as bases da cooperação e da amizade. Ou seja, história de Divaldo, lá vou eu dar spoiler do filme, né? Passam-se anos de Divaldo na convivência com aquele amigo dele, obsessor. Na casa de Divaldo já tinha beirando seus 38, 40 anos, ele já tinha começado a fazer a mansão do caminho com o tio Nilson,
que eu chamo de tio Nilson carinhosamente, porque é assim que eu fui apresentada para ele. Então, já tinha começado da Mansão do Caminho com o tio Nilson. E daí eles recebem mais uma orfanzinha, que foi largada ali, né, nas escadas da Mansão do Caminho. O tio Nilson fala, Divaldo, a gente não tem mais onde colocar uma criança. Divaldo, Nilson, para essa teremos sempre. E ele acolhe a menininha, bebezinha recém-nascida, né? E o obsessor já está ali. Só que, gente, as mudanças da energia vibratória do obsessor durante o filme merecem assisti-lo de novo. Ele começa forte, peremptório, invasivo, decisivo. Nessa passagem do filme ele já está fraquinho, você vê que ele já está sendo preparado para ser mais auxiliado, às vezes cai naquele sono curativo. E daí ele olha aquela criança, Divaldo está acarinhando a criança no Moisésinho que ela chegou, e o Espírito diz assim, né? Eu não aguentei. Ele fala assim, Divaldo, você vai acolher essa criança feia? Aí Divaldo olha para a criança e fala, é a menina mais linda que nós já recebemos. E o obsessor fala, Divaldo, acho que ela vai dar tanto trabalho. Aí Divaldo olha e fala, mas será um trabalho prazeroso no bem. O obsessor diz assim a Divaldo, eu não vou mais te incomodar então, faça o seu trabalho, mas sabes quem ela é? E Divaldo olha para ele e fala, bem eu sei. Aquela que Divaldo recebia era a mãe de ambos, que há 400 anos atrás os acolheu. Só que aquele espírito obsessor cobrava a Divaldo por tê-lo levado ao suicídio. E Divaldo desde o princípio lhe fala, mas não sou mais aquele, acompanha-me. E para aquele espírito desobsidiar Divaldo, ele vai da casa dos 20 de Divaldo até os 38, quase 40 anos. Divaldo no exercício da mediunidade, com Joana de Ângeles, até aí não tendo psicografado nada. Apenas algumas mensagens não publicadas. Neste dia, Joana chega para Divaldo e fala assim para ele, Divaldo, agora vamos começar o trabalho de psicografia. Divaldo fica todo felizinho, pega tudo que ele já tinha escrito, que estava tudo lá guardado, engavetado, e ela fala, queime. E Divaldo olha para ela com aquela cara de desacreditada, fala, queimar? Ela fala, queime, porque agora começaremos o trabalho de verdade. E Divaldo já tinha aprendido nessa altura que era obedecer Joana, né, gente? Diante dessa mediunidade ostensiva, como Chico a Emmanuel, não é? E daí, nesse momento do trecho, até ele fala assim, mas eu não vou saber seu nome? Divaldo não sabia o nome. E Joana estava cooperando com ele, consolidando as bases da cooperação. Quase 20 anos de consolidação, gente. Olha que seriedade da tarefa. Quase 20 anos de consolidação. E daí Joana olha para ele e fala, chame-me de Joana. E Divaldo é muito felizinho, ele olha para ela e fala assim, oxe, mas só saber esse pouquinho, como quem diz, né? Joana sabia de Divaldo tudo. E ele ia saber só esse pouquinho. E ela fala, Joana de Ângeles, por hora lhe basta. Olha isso, Divaldo tem 92 anos. Ele passou 20 anos com Joana, para que Joana pudesse lhe dar o nome, para consolidar, assim, as bases da cooperação e da amizade. Olha, gente, como o trabalho da mediunidade é sério. O quanto nós temos que trabalhar para angariar dos nossos amigos superiores a sua fraternidade, para que eles não nos abandonem. A gente pode dizer, imagina, mas eles não abandonam a gente. Tem momentos que eles nos deixam a nossa própria escolha. Eles estão aqui, mas o nosso livre-arbítrio em determinados momentos há de funcionar. Para os desencarnados, facilidades para os que tiveram que reiniciar o aprendizado, auxílio e transmissão dos esclarecimentos para nós que aqui ficamos, para nós que aqui estamos. Olha que precioso. E ainda, Martins Peralva nos diz o seguinte, já que é para nós praticarmos o autoconhecimento, para que nós possamos alimentar esses laços mais fortes com os nossos amigos da espiritualidade, para que nós não fiquemos à mercê daqueles que podem fazer com que a nossa mediunidade ela se perca na grandiosidade da nossa tarefa,
Nos diz o livro de Martins Peralva, existem alguns meios para que nós possamos desenvolver essa mediunidade com Jesus de uma forma assertiva. Bondade com todos. O calcanhar de ninguém doeu, só o meu? Né? Bondade com todos. Porque bondade só com quem a gente gosta é fácil, né? Eu gosto, eu já vou ser boa, não é? E aqueles onde você olha e fala, lá vem aquele que eu tenho que suportar nessa reencarnação para aprender a amar um dia, não é? Então, bondade com todos. Consciência reta, máximas agostinianas. Na hora de nós dormirmos, vamos passar aquele escrutínio. O que hoje na minha consciência sobrepesou? Teve um participante de uma palestra uma vez que ele falou assim, não vou fazer isso na hora de dormir não. Aí eu brinquei com ele e falei, por quê? Porque senão eu não durmo, de tanto que vai pesar minha consciência, eu vou passar pelo menos 60 noites em claro. Então vamos pegar Santo Agostinho e vamos fazer de manhã, porque daí pelo menos a gente já dormiu. E de noite a gente pede para os amigos espirituais nos levarem, não é? Para onde nós tivermos merecimento. Vai pedindo qualquer coisa, que vai que a gente não dá conta, né? Estudo e trabalho. Olha que lindo. Eu amo tanto a passagem de quando a Abigail veio visitar, né, desencarnada, veio visitar Paulo de Tarso, que ele estava lá meio machadianamente, macambuzo e sorumbático, né? Estava meio tristinho, ensimesmado, com a consciência pesada. E daí a Abigail olha para ele, dá lições, né, maravilhosas do trabalho à frente. Ela fala, Paulo, levanta, segue, ama, coopera, trabalha. Gente, segue Jesus, né? Ame a todos, coopere com o trabalho do mestre e trabalha. Então, estudo e trabalho. Eu gosto das ordens que os ensinamentos chegam. Estudemos para trabalhar de uma forma correta. Não é sair fazendo. Até o modus operandi de fazer, ele precisa ser estudado. Compreensão e tolerância, oração sincera e serviço aos semelhantes. Oração sincera e serviço aos semelhantes. Então, aqui, 5 tarefinhas que nós podemos fazer para que nós possamos desenvolver a nossa mediunidade em bases sólidas e para que ela realmente sirva ao trabalho do bem, porque nós passaremos por um escrutínio. Gastei agora, hein? Gastei em Túlio. Escrutínio veio lá da professora Sidoca, que me deu aula no externato, dona Sidoca. Então, o escrutínio é pente fino. Nós temos que passar um pente fino. Nós somos, né, passados por um pente fino. Gente, eu vou ler o termo do aparelho que eles usam em nós. Chama psicoscópio. Pega essa. Psicoscópio é um aparelho para medir a nossa aura psíquica, o nosso psiquismo. O nosso psiquismo. Então, olha as lições. Evangelho com Jesus, bondade, consciência reta, estudo e trabalho, compreensão e tolerância, oração sincera e serviço aos semelhantes para melhorar o nosso psiquismo. O nosso psiquismo ele é medido nesses 7 itens. Moralidade, bondade, perversidade, falta de confiança, curiosidade, irresponsabilidade e interesses inferiorizados. Deu até um aperto no coração, não deu? Você fala, mas daqui tô fora, né? Interesses inferiorizados. Por isso que nós precisamos daquela educação moral que o Túlio falou. Se nós não nos conscientizamos, nós somos uma marionete na espiritualidade. Nós somos uma marionete. Então, nós precisamos fazer esse escrutínio para que o nosso psicoscópio ele comece a aumentar os nossos graus de moralidade, de bondade, de baixar a nossa perversidade. Eu vou dar um exemplo. Até que eu vi no Face, que eu nem sabia, estava tão alheia, trabalhando, que eu nem tinha visto, que o nosso presidente está com Covid. E algumas pessoas desejaram a ele a morte. Tomara que morra, que está com Covid. Isso não é perversidade?
não é? Aquilo que nós não devemos desejar a ninguém, independente se gosta, se não gosta, se amo, se odeio, se não odeio, independente. Então, nós temos as nossas nuances que precisam ser observadas. Falta de confiança. Eu confio desconfiando na espiritualidade. Então, nós precisamos confiar nos nossos espíritos amigos. Olha o Santo Tomé. Tomé, duvidas de mim agora que apareço para ti? Segura então nas minhas chagas e vede o quão verdadeiras elas são. Lá foi São Tomé pôr a mão nas chagas de Jesus, porque lhe faltava confiança e credulidade. Curiosidade. Então, nós somos aqueles curiosos xeretas, só para ver, ou nós somos aqueles curiosos sequiosos pelo conhecimento que há de nos libertar? E responsabilidade nos estudos, nos compromissos. Nós vamos estudar o livro dos médios. Começa, para. Na hora que vai entrar o estudo, surge um parente, chega a rosca, né, que vocês pediram no delivery, e daí agora não vai dar. Vamos mudar de hora, que esse horário não está dando. E as nossas responsabilidades espirituais? Os amigos espirituais estão aqui. Aí tem uma hora que eles falam, então tá bom, na hora que você escolher. Só até aí dá-lhe lambada, né? E os interesses inferiorizados. Fecho agora. Exatamente, nós precisamos disso tudo para quê? Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Capítulo 21, item 11. Jeremias e os falsos profetas. Luiz, Espírito Protetor, Karlsruhe, 1861. Eu vou ler só o finzinho para vocês, gente. Finzinho. Depois das palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João quando diz: não acrediteis em quaisquer espíritos, mas examinai se os espíritos são de Deus. Olha isso. Examinai se os espíritos são de Deus. Nós estamos fazendo comunicações, mesmo que nós estejamos numa mesa de desobsessão. Mas nós podemos estar aconselhando alguém de uma forma mediunizada. Pois entre os invisíveis também há os que se comprazem em enganar os tolos quando têm oportunidade. Esses enganados são, entendam-se bem, os médiums que não tomam as precauções necessárias. Encontra-se aí, incontestavelmente, um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm chocar-se, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Eu até dei uma margem de erro para esses novatos, né? Novatos nessa reencarnação e muitas, novatos quando? Mas já pedi uma moratória aqui para Luiz, né? Esta é uma prova que eles não podem vencer senão com muita prudência. Lição para os médiuns, prudência. Aprendei, pois, antes de mais nada, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornar também falsos profetas. Então, estudemos, nos moralizemos, façamos da mediunidade esta ferramenta espiritual com Jesus. Observemos esses itens tão importantes trazidos por Martins Peralva, trazidos pelo Consolador, para que nós possamos ser melhores do que a joaninha sem asa, para que um dia a gente possa chegar ao burro manco. E quem dirá um dia, né, Túlio? Né, Walter? Um cavalão árabe de corrida. Daí um dia a gente vai ser crístico. Primeiro a gente sai da zoologia, para depois a gente entrar na cristandade. Ótimo, Paula. Ótimo. Isso aí, essa zoologia sua aí é a gente ficar imaginando, né? Quem que a gente vai poder se transformar e qual ferramenta vai ser utilizada dentro do mundo animal como analogia, né? Jesus! Legal, mas então muitas questões são respondidas aí com a sua fala e a gente tem que pensar que sempre o que conta mesmo é a intenção daquilo que a gente está fazendo e além da intenção, o preparo no qual a gente está se inserindo, né? O estudo, a intenção é intimamente ligada com a informação, pelo que você comentou com a gente, né? Então foi o que eu entendi aí no finalzinho que você quis nos deixar. Agora, me fala uma coisa, tem uma pergunta no chat aí que se você pode responder para a gente. Um irmão me perguntou se como que pode diferenciar se ele tem mediunidade ou não quando acontece algum fenômeno. Ele está, por exemplo, dentro de uma situação, ele, no caso, deu exemplo aqui, por exemplo, de um velório, mas que seja em outro local.
em que você tem uma manifestação, você ouve algumas coisas, algumas manifestações de vozes, de alguma maneira assim, você fala, será que isso é alguma coisa minha? Será que é um animismo, como a gente diz? Ou será que tem alguém tentando se comunicar comigo? Eu que estou sugestionado? Como é que a pessoa pode se comportar numa situação dessa? Olha, eu vou responder através de uma aula da Marina Ferri. Então, a Marina dizia assim: é tão precioso o exercício da mediunidade que nós precisamos aprender a distinguir o que nós pensamos das interferências que nós recebemos do mundo espiritual. Então, por isso que aquele escrutínio que eu falei, eu tenho que aprender a me conhecer, Paula. Quais são, geralmente, os pensamentos que me ocorrem, a minha naturalidade de ser Paula, e quais são aqueles que, de repente, são invasivos ou muito diferentes das tônicas dos pensamentos da Paula. Então, isso já seria o primeiro passo, né? Para que eu possa me reconhecer em mim, para que eu possa reconhecer realmente a interferência do outro. Sem contar que existem também outras possibilidades da gente identificar se sou eu mesma ou se é um espírito comunicante. O teor daquelas informações que estão chegando para mim destoam, inclusive, do nível de conhecimento que eu tenho. Então, de repente, são palavras tão, assim, um pouco mais elevadas que eu falo, nossa, gente, nunca pensei nesse sentido, né? Que coisa bonita, aquilo faz bem. Então, pode ser que seja uma comunicação mediúnica, que não seja meu fruto. E pode ser que exista uma interferência também externa. Uma vez eu contei na casinha, resumindo o andar da carruagem, né, um resumo da ópera, como o Túlio falou, eu tive um cisto externo aqui nessa região. E fiquei com uma bola, quase que uma bola de golfe aqui do lado. E me deu trismo, eu não conseguia abrir a boca para falar. Pensa, gente, o desespero. E daí eu me lembro que eu tinha um evangelho na casinha num sábado. E eu cheguei no sábado para fazer o evangelho travada. E a Fátima falou, você vai conseguir falar? Eu falei, vou. E daí, no momento que eu fui falar, os meus 20 minutinhos, eu levantei e falei, 20 minutinhos depois minha boca fechou. E daí eu estava indo embora para minha casa e pensando, porque eu já tinha ido em 1000 médicos, né? Indo embora e pensando, falei assim, gente, quem eu procuro? E nessa hora veio o nome de um amigo meu que é cirurgião de Taubaté, que eu jamais havia pensado. Eu falei, vou ligar para ele. E ao mesmo tempo veio um pensamento assim, você não vai falar da doutrina nunca mais. Eu falei, eu nunca falaria isso na minha vida. Aí eu pensei, falei, não sou eu. Aí eu falei, meu amigo, me acompanhe para você ajudar a eu falar da doutrina com você. Então, naquele momento, não era o meu pensamento. Eu senti que era uma interferência, né, espiritual. E eu comentei com a Fátima, ela falou, Paula, você está coberta de razão. Então, assim, nós temos que aprender este teor, porque até a emoção daquela fala que veio na minha mente naquele momento, não era a minha emoção, era uma emoção pesada, dolorida. Eu falei, não sou eu nesse momento. Eu estava feliz porque eu acabei de lembrar o nome do meu amigo. Então, a gente também tem que aprender esse discernimento de mim para mim mesma. Aí é preciso de análise, de autoconhecimento. Gente, os nossos amigos, por exemplo, às vezes convivemos tanto com uma pessoa que eu falo alguma coisa, o Walter olha para mim e fala, nossa, Paula, essa não é você não costuma ser assim. Ó, fique atento. Essa é uma Porque boa se eu não dica, né? costumo ser assim, o que aconteceu? Né? É E aí verdade. vai, né, Walter? Dá pra gente falar de animismo, de mil coisas, né? Então, a gente já está com um tempinho avançado. Eu vou ver se tem uma pessoa que quer responder uma pergunta e fazer um comentário. A Bel. Bel, vou fazer uma perguntinha, você pode responder? Então, vamos lá. Fala uma coisa para a gente ouvir. O que é animismo para o pessoal que não sabe? E como ele influencia, por exemplo, numa capacidade mediúnica da psicografia? Comenta um pouquinho a gente a respeito disso, porque eu acho que interessa bastante as pessoas. Obrigado. É um assunto. Oi, boa noite a todos. É um assunto bastante importante, mas, gente, Walter, eu tenho uma reunião agora às 9h30. O pessoal já está me esperando. Mas animismo somos nós nos colocando muitas vezes presente nas mensagens que os espíritos trazem. Tá? Animismo não é má intenção, não é falsificação de mensagem, não é. Me fugiu a palavra, Paula. Não é.
não é falsidade, não é enganação, tá? Animismo é uma coisa natural. Muitas vezes os espíritos passam para o médium uma informação e o médium traduz da forma dele, né? Isso é uma forma de animismo, dele colocar o jeito dele naquela mensagem, não ser tão fiel às vezes àquilo que o espírito está dizendo. Então, rapidinho é isso, mas eu acho que dá para completar, porque eu até tinha mandado uma mensagem no seu pessoal lá e você não deu tempo de ver, que eu ia estar saindo por conta disso. Tá bom? Agradeço muito me chamar para participar, que se eu tivesse mais tempo até ia elaborar melhor o que eu ia falar. Fui pega de surpresa e com pressa. Então, passo para a Patrícia essa como a bola. semana que vem vai ser o Gustavo, vai falar de mediunidade e obsessão, você pode, se quiser roubar 10 minutos dele, você negocia com ele então. Eu já negociei aqui, a Patrícia vai falar no meu lugar. Tá bom? Então, nós temos uns minutinhos. Pode passar para ela. Um beijo, obrigado. gente. Obrigada, Túlio, Paula. Beijão. Tchau, tô saindo. Beijão. Patrícia, boa noite. Fala um pouquinho para a gente então. Pega aí a bola da vez aí para falar o que a Bel. Deixa eu ligar meu microfone aqui. Ligou. Eu acho que foi o que a Bel começou a falar. Animismo é uma palavra que vem de animal, né? É alguma coisa que pertence ao próprio ser, que não é de um ser externo, exterior, de um terceiro. Então, vem daquela própria pessoa. Então, é como se eu, por exemplo, estivesse aqui, de repente, falando algumas palavras e eu, depois dessas palavras ou dessa prece, dissesse assim, olha, isso foi o espírito do Francisco. Mas, na verdade, não foi o Francisco, é a própria Patrícia que estava falando, não era o Francisco. Não existia um espírito se utilizando da Patrícia para falar. Era o próprio espírito da Patrícia que estava ditando, falando aquela mensagem. Agora, eu acho que esse é um tema bastante complexo e muito delicado de ser assim tratado. A gente precisa tratar desse tema com muito cuidado, principalmente se nós dirigimos uma reunião espírita, se nós estamos orientando alguém, porque muitas vezes nós misturamos mesmo aquilo que nós temos do nosso conhecimento, do nosso vocabulário, do nosso intelecto, com aquilo que o espírito ele vai, vamos dizer assim, passar, ele vai, vamos dizer, falar. O que eu estou querendo dizer, em última análise, gente, que talvez nós tenhamos na Terra pouquíssimos médiuns que não tenham utilizado animismo nas suas comunicações. Por que eu digo isso? Porque a comunicação, ela é de espírito para espírito, ela é de inteligência para inteligência. Então, o Túlio falou bastante do livro dos médiuns, é muito interessante. Os espíritos falam para Allan Kardec no livro dos médiuns. Quando nós queremos nos comunicar através de um de vocês, nós utilizamos todo o arcabouço que vocês têm, o vocabulário que vocês têm, os sentimentos que vocês têm. Então, se um espírito, por exemplo, ele quer transmitir uma ideia para vocês agora, para esse grupo, sei lá, qualquer ideia, uma ideia, vamos dizer assim, de tecnologia. Ele quer transmitir essa ideia de tecnologia, ele vai utilizar a mim. Mas que conhecimento eu tenho de tecnologia? Qual é o meu vocabulário de tecnologia? Vamos dizer que seja um agrônomo. Ele quer transmitir uma ideia, por exemplo, ligada a ciências agrárias, técnicas agrárias. Eu não tenho no meu arcabouço esse conhecimento. Então, muito do que eu vou falar provavelmente vai ser rudimento daquilo que o espírito gostaria de falar.
porque eu não tenho esse vocabulário, eu não tenho essa cultura para emprestar para o espírito. Então, é como se o meu cérebro ele tivesse uma caixa. Nessa caixa, nós tivéssemos ali todas as línguas que eu já falei, em todas as reencarnações que eu vivi, toda a minha emoção, toda a minha experiência. Então, quando o espírito quer se comunicar, ele vai se utilizar daquilo que está dentro da caixa. Se não tem amor, como é que ele vai transmitir amor? Se o meu conhecimento é muito pouco, é muito, vamos dizer, pequeno, ele vai ter que utilizar o meu vocabulário. Então, em última análise, o que eu estou querendo dizer é que raramente, isso eu falo por mim, algum de nós aqui na Terra não vai usar o animismo. Por exemplo, Jesus era o médium de Deus. Agora, abaixo do Cristo. O Túlio citou aí, a Paula citou outros. A gente conta nos dedos. Qual o médium que não tem animismo? Que não usa dele? O Eurípides, Chico. E aí, depois desses, quem não tem animismo? Quem de nós, vamos dizer assim, o Emmanuel quer dar uma comunicação por meu intermédio, Mas aí, deixa eu pedir só para fechar a porta aqui, o cachorro está latindo. Mas aí, o que eu tenho para oferecer para ele? O que eu de mim tenho para oferecer para ele? Ele quer trazer uma mensagem, vamos dizer assim, para esse grupo aqui. Poxa, o Emmanuel podia trazer uma mensagem pelo meu intermédio, Mas o que eu tenho? Provavelmente, na maioria das vezes, o que os espíritos fazem é abaixar o padrão vibratório deles, se afinar, como se a gente estivesse procurando, vamos dizer, um rádio, uma frequência, e utilizar do nosso vocabulário, daquilo. E aí entra muito o quê? Entra as minhas leituras, aquilo que eu tenho, vamos dizer, de experiência de vida, o quanto eu tenho de experiência emocional, porque se eu também não tiver experiência emocional, como, vamos dizer assim, a Paula falou, o Túlio falou, vai ser difícil, ele não consegue transmitir. Dependendo da bagagem, né, Patrícia? A bagagem de cada um faz diferença, agora, principalmente, vai depender da envergadura moral também, né, com que se lida com relação ao médium, porque mesmo você tem toda a razão com relação ao conhecimento, agora, se a envergadura moral foi uma coisa absurdamente alta, a gente pode estar ignorante do assunto técnico que nos é trazido de qualquer maneira, né? Isso também. Gente, muito bom o assunto, a gente estava se estendendo um pouquinho, eu agradeço muito a participação de vocês, a Patrícia também que entrou aí gentilmente para nos acrescentar, o Túlio que preparou mediunidade com Jesus, eu que falei que da mediunidade sem Jesus, né, citando o capítulo 40 do Peralva, e também um pouquinho da parte médica e da parte técnica, quebrar o gelo um pouquinho no início, né? Então, a Paula também, a gente agradece bastante a Paula, com o ânimo todo que ela, da participação e a energia positiva que ela tem. E nós vamos ficando por aqui, então. Semana que vem nós temos o Gustavo Melo, aí a Bel já falou que vai dar um tempinho para falar alguma coisa dentro da fala do Gustavo, e a gente vai ter o Davi Ascenso também. Então, o Davi Ascenso e o Gustavo vão dividir o tema mediunidade e obsessão. A gente vai ter aí uma grande fala dos dois, duas pessoas experientes que trabalham nessa área, nas suas respectivas casas, e vão ter muito para acrescentar para aqueles que têm alguma dificuldade de compreender como ocorre uma obsessão, né? Então, o que ela está relacionada à mediunidade e de que maneira ela pode ser tratada e como se lidam nas casas onde esse trabalho é feito, né? Eu convido para vocês para a semana que vem, às 20 horas, a gente está aqui de volta e seguindo sempre em frente e usando máscara, né? E que a gente possa evitar aí o bendito
nosso amigo Covid-19, tá ok? Que ele está agora sendo provado que está com suspensões de vírus do mar, não mais as partículas. Então, bateu de frente com ele, não tem jeito, eu tenho que desviar, ok? Então, muita saúde, muita paz a todos, que Jesus abençoe, que tenham um bom meio para final de semana, que as tarefas de todos sejam abençoadas e as propostas que nos colocamos a cumprir sejam realizadas e com muita iluminação, que nossos guias estejam sempre a postos para que a todos os momentos nós e nossa família sejamos protegidos e abençoados, tá ok? Um beijo a todos, ficamos por aqui hoje e nos vemos na quarta que vem, ok? Vamos colocar uma musiquinha para te encerrar. Um beijão a todos, hein?